Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Muito bem. Hoje eu vou conversar com esse grande amigo, podemos dizer assim, grande não, nem tão grande, mas um excelente, extraordinário amigo. Isso já tem tempo, né? 37 anos. Para ser mais exato. Aliás, toda vez que eu começo, toda vez que a gente começa o programa aqui, o telefone toca. E a nossa produção, apesar dessa equipe enorme, ninguém diz, desliga, por favor. Isso. Então a gente continua. Se chamar de novo, a gente toma uma providência qualquer. Pois bem, Luiz Antônio Nogueira da Guia, há 37 anos. Eu te conheci, você como repórter do Globo e da Folha da Manhã aqui em Cabo Frio, não? Não, Folha da Manhã não. Só no Globo, porque a Folha da Manhã foi um período da minha vida que depois veio o Fluminense, veio o Globo, tal. Mesmo. Isso tem 37. Época que em Cabo Frio era prefeito Alair Francisco Correia. É verdade. O governador do estado, 86, era Moreira Franco no seu último ano de governo. Não, Brizola. Era Brizola. Aí entrou Moreira. Entrou Moreira, a eleição foi em 86 e Brizola entrou em 87. Darcy, né? Aliás, foi nesse período, Tonha, em 90, né? Em 86, aliás, aí já é 90, que foi anunciado de que Cabo Frio, os dólares iam jorrar com o projeto Perinas, e não deu certo. Eu me lembro até de uma charge que você colocou na primeira página da Folha dos Lagos sobre isso. Foi uma charge feita... Não, a charge não foi sobre isso. A charge foi de Facuri. Foi Facuri, né? Não, foi sim. Ele tirando um sarro em Ivo Saldanha, que era o prefeito da época. Isso. Que Ivo Saldanha tinha acabado de lançar um partido que ele queria fazer viver, que era o PES. Isso mas mesmo. Acabou metendo Partido Ecológico Social. Isso, o maior plantador de pau-brasil. Pois é, passado tanto tempo, já 37 anos, e já caminhamos juntos, né, na própria Folha dos Lagos, de 86 a 90. Eu estive como correspondente do Jornal Carioca aqui, né, em 90, surgiu então a Folha dos Lagos. E aí começamos Folha a trajetória. De Cabo Frio, não foi? Não foi o primeiro. A Folha de Cabo Frio foi meu primeiro passo. Isso. Quando me desliguei do Jornal do Rio, eu fiz a opção de não voltar mais para o mercado do Rio e fiquei aqui. Então eu adquiri esse título Folha de Cabo Frio de Ralph Bravo. Nós fizemos 3 edições, era um jornal mensal, e em abril de 1990, então, surgiu a Folha dos Lagos. Jornal que você sempre colaborou. Obrigado, hein? Inicialmente, ali perto daquela floricultura, era um corredorzinho, não era? É chamado Beco de Zé Campista. Você se lembra? Beco de Zé Campista. Beco de Zé Campista. Isso mesmo. É onde hoje tem uma loteria, quase do lado da Câmara. Isso. Perfeito. Ali era muito bom. Luiz Antônio Nogueira, você é cabofriense, né? Cabofriense, mas as suas raízes estão fincadas numa região de Campos dos Goitacazes, terra dos garotinhos. Isso. Nas cercanias de... Tem um pessoal da minha família que diz que os Nogueiras são oriundos do Maranhão e outros que nós somos oriundos do Morro do Coco. Morro do Coco e cercanias. Morro do Coco, Santa Maria, Burundu. Por aí. Aí viemos para aqui, Joaquim Nogueira veio para aqui, talvez para procurar a vida, né? Então Beto Nogueira é seu primo? É meu primo e irmão. Primo e irmão. É a mãe de Beto Nogueira, irmã da minha mãe. Né? Os Nogueira têm uma história muito interessante em Cabo Frio. E misturado aos Rochas. Né? Porque Joaquim Alves Nogueira da Silva era casado com Francisca Rocha, né? O irmão mais moço dela, Vitor Rocha, que é avô de, se não me engano, de Zé Roberto, Marquinhos Mendes, esse pessoal. E o Porto Rocha, que é o nome da principal praça Cabo Frio? Cabo Frio também é da família. Quem conhecia bem a história do Porto Rocha era Zé Roberto. Mas isso significa que você é primo de Marquinhos Mendes, que é Rocha? Também. Primo de Marquinhos Mendes,
também primo de Dr. Serginho. Quer dizer, se a família se unisse, seria fácil eleger não só um prefeito, mas uma bancada na Câmara, no Congresso e na Alerj, né? Minha mãe tinha 12 irmãos, mais 3 de criação, 15. A família é grande, tanto do lado dos Nogueiras, quanto do lado dos Rochas. E o engraçado, o Guia, que eu sou Luiz Antônio Nogueira da Guia, é pequenininho. É uma parte pequena, porque meu pai, Saul Guia, tinha 2 irmãos, né? Emílio Guia e Urbano. E eu só tenho uma prima do lado dos Guia, que é Maria Isabel. Né? Uma prima, enquanto do outro lado eu devo ter umas 200, do lado dos Guia eu tenho uma prima só. Você é professor, né? Professor de História, do nosso brilhante colégio estadual. Trabalhei no Miguel Couto, trabalhei no Rui Barbosa, trabalhei no Alex Novelino, no curso noturno no Santa Rosa, trabalhei no Américo Vespúcio, trabalhei no Ismar Gomes, hoje no tá CIEP em São Pedro de Aldeia, num total 43 anos como professor. Sua mãe era professora, dona Vera Guia? Não, mas mamãe ela era doméstica. Você tinha uma tia que morava com você ali, onde hoje é aquele bar... Dagmar da Rocha Antunes. Essa foi professora. Peruinha, Dagmar Peruinha. Ela foi professora de português? Tá? Não, ela era professora de ensino religioso. Ela que arrumava os anjos na procissão, os coroinhas, essa coisa Muito toda. bem. Eu fui coroinha. Eu sei, essa passagem sua é brilhante. Eu me lembro até certa vez que, você vai se recordar, você era do Partido Comunista, né? Você era comunista. PCB, era do Partido. E nós estávamos ali ao lado da Câmara, tomando um cafezinho, algo assim. Como é que era o nome daquele bar? Bar do Seu João. Bar do Seu João. Veio a procissão e lá estava a filha querida Minha sua. filha de anjo. De anjo. E a primeira vez que eu vi um comunista quase chorando ao ver que a filha estava aos pés de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira da cidade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que quem fala muito bem isso é o futuro ministro da Suprema Corte, o Dino, né? O Dino fala muito bem. Ele era do PCdoB, agora está no PSB. Inclusive, fundamentando a Bíblia sempre as explicações que ele dá. O fato de você estar dentro de um partido comunista não significa que você seja ateu, contrário à religião. Ao contrário. Ao contrário, eu acho que a religião ela, quando bem digerida pelo ser humano, como encarada com fé, para valer, e não com proibições, ela é extremamente boa para o cidadão, para a pessoa. Sem dúvida alguma. Esse é o nosso mestre Luiz Antônio Nogueira, Totonho Nogueira, professor e blogueiro, e o papo andou aí meio descambando para a coisa assim do dia a dia, não. Assim, a história, coisas do passado. Nós vamos melhorar esse papo daqui a pouco mais, falando ou de político ou o contrário. Vamos falar de literatura também. É do professor escritor. Eu não sou... Olha só, mas não agora. Daqui a pouco mais, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já com ele. Vai ter café mesmo? Claro. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Pois bem, aí, estamos de volta. Nós vamos falar um papinho, para começar, um papinho sobre literatura, mas antes eu queria, Totonho, fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Ecomic Gestão Ambiental, também o Shopping Canal,
a livraria, a Barbearia Boulevard, e também o apoio do Jornal Folha dos Lagos a esse projeto nosso aqui do podcast. A Sofia Editora não é uma das patrocinadoras também? Então, a Sofia Editora, ela é, na verdade, a proprietária, a editora do Jornal Folha dos Lagos. Ah, entendi. Quer dizer, sendo que hoje a Sofia, uma pessoa jurídica com esses dois braços. A edição de livros e a edição do Jornal Folha dos Lagos, que está a caminho dos seus 34 anos. Mas antes disso, nós vamos voltar depois, porque você já me disse aqui que quer fazer algumas considerações a respeito do trabalho que vem sendo feito por Dom Rodrigo Cabral. Mas antes disso, eu pergunto a você, afinal de contas, você realmente tem um livro badalado há mais de 20 anos chamado Mamãe, Eu Perdoei? Mamãe, Eu Perdoei é uma crônica escrita a 4 mãos por Dom Henrique da Abissinha, com auxílio luxuoso de Larico de Zezé. O espírito de Larico de Zezé, acoplado à mente perversa de Dom Henrique da Abissinha, gerou Mamãe, Eu Perdoei. Mas o livro nunca saiu. Não, o livro está pronto, né? Mas a gente está esperando uma editora com coragem para publicá-lo. Espero que você não busque a Sofia, porque o conteúdo desse livro, que pelo que eu sei, você pode confirmar, ele fundamentaliza, ele trabalha na questão da cornitude. Sim, sim. Eu ganhei. Embora eu acho que cornitude, quando se fala isso, não é a cornitude como acidente matrimonial, mas como um estado de espírito de quem gosta de um bolero, sabe curtir um tango. Todo mundo que gosta de tango, bolero, samba, canção, é um corno em potencial. E não corno no sentido ruim da palavra, não. É aquele espírito de tristeza que você tem quando toma 2 cachaças, 3 Gosta de ouvir Maísa. Gosta de ouvir Maísa. Música brega. Mas principalmente Anísio Silva, que para mim é o rei dessa música brega e que o corno chora. Pois é. Aí, depois de tantas, vem aí lá, quem é que não sofre por amor? Quem é que nunca teve um grande amor? Né? Tem aquele começo, tem os ciúmes do sol, do luar, do mar, tem os ciúmes de tudo, tem os ciúmes da roupa que tu veste. Tem que ser muito corno. Tem que ser corno. E beber, né? E beber. Isso, não. E beber. Agora, o livro não saiu, ele acabou virando um folclore, né? Entre os amigos, principalmente. Mas fala-se também, eu até anotei aqui, de Dengosa do Parque Estoril. Tem Dengosa do Parque Estoril, a Gostosa do Jardim Caiçara. Além do Mamãe, Eu Perdoei, Dengosa do Parque Estoril, e também Exibida do Caiçara e As Órfãs da Ponta do Ambrósio. O que é isso? As Órfãs da Ponta do Ambrósio eram as mocinhas que tinha ali num estabelecimento, ali perto da Ponta do Ambrósio, quase no Vinheteiro, né? E que ficavam se exibindo para os passantes, para os carros, né? Elas, tipo assim, cancã, aquela música cancã, levantava a saiotinha aqui, saiotinha ali, e ficavam na beira da estrada ali. Muito conhecidas na Ponta do Ambrósio. Mas em Cabo Frio tem um histórico assim, moral até a ser preservado, de que nunca foi um lugar de, vamos chamar de casas de saliência, né? É assim que se falava? Ou casas de tolerância, que eu acho. As casas de tolerância em Cabo Frio sempre foram, sempre tidas como uma coisa muito ruim em Cabo Frio, né? Nunca foi, em Cabo Frio nunca teve não tem um histórico, como o Campos de Goytacazes, por exemplo, que tem. Que nós conhecemos aí. Quando eu era meninote, a casa de tolerância mais conhecida em Cabo Frio chamava-se Chiqueirinho. Por aí você vê a qualidade, né? Dizem, eu nunca fui, era uma criança, só ouvia falar. Né? Parece que na Rasa, uma coisa assim. Mas aqui em Cabo Frio, quais foram essas casas de saliência que mais se despontaram na história da saliência cabo-friense? Eu nunca soube, porque eu nunca fui frequentador dessas casas. Sempre ouvi falar, né? E não tive como você, por exemplo,
um know-how nessa área. Um know-how que eu tive como jornalista, porque eu passei por Campos durante muitos anos, e lá realmente tinha casas até que chamavam atenção pelo nome, Paraíso Perdido. Quer dizer, ficou conhecido nacionalmente. E o pior de todos, eu não gosto nem de falar muito, que eu acho uma agressão à minha fé, à minha religião. Uma das casas se chamava Jesus Está Chamando. Jura? Juro. Poxa. Isso não existe. É verdade, existe. é um absurdo. Recentemente, eu estava assistindo vários episódios do programa de Jô Soares. Ele estava entrevistando uma atriz, aí ela chegou e falou assim, não, fulano e tal, lá onde tinha um puteiro velho, não sei o quê, na porta tinha lá, não pode enxugar o Bilal na toalha. Limpar o Bilal na toalha. Não, na toalha não, na cortina, matar a muriçoca na parede e não sei o que. Quer dizer, isso criou um folclore de noite. Eu conheci um jornalista em Cabo Frio que fez isso, só que com a toalha da mesa do bar onde estava. É pior ainda. É verdade, eu conheci. Olha, se você tirar, se você ver realmente muito feio. Que essa época dos grandes, era outro nome que dava, puteiro era uma coisa agressiva. Depois evoluiu para casa de massagem. Casa de massagem, a boate. Isso que Cabo Frio teve o Casal 20, por exemplo, que até recente, até os anos 90 ainda existia, que era ali naquele trevo que existe. Trevo não, naquele cruzamento da pista, de um lado a Ponte Dom Ambrósio e o outro, aquele outro bairro ali. Não me lembro bem o nome agora. Eu não sabia que você conhecia bem essas casas. Eu sou jornalista, né? Não é à toa. Como jornalista você é obrigado. Para você ter uma ideia, eu tenho já, quer dizer, sem revelar a idade, que isso não interessa para ninguém, absolutamente. Desde que eu comecei no jornalismo, aos 19 anos de idade, 50 anos de jornalismo. Ele foi dado a missão de entrevistar. O jornalismo era feito de uma forma boêmia, né? Aquele jornalismo daquela época, se você não passou por ele dessa forma, você conhece pelo menos a história. Mas isso, nessa época que essas casas faziam sucesso, fazia sucesso a literatura daquele... Eu anotei até o nome dele. Alberto Caminha. Não, é o das mais revistinhas. Conhecido como Carlos Zéfiro. O Carlos Zéfiro, Alberto Caminha. Isso, funcionário Caminha, público. O Carlos Zéfiro. Funcionário público, por incrível que pareça, da censura. Da censura. Da censura. E era, ao mesmo tempo, boêmio, parceiro de Nelson Cavaquinho. Exatamente. Quer dizer, era uma coisa boêmia. A pornografia daquela época, ela se resumia a uma revistinha em preto e branco, mais ou menos nesse formato, que era vendida às escondidas nas bancas de jornais. Isso. Quando hoje a gente vê uma degradação moral, religiosa, de todos os níveis, e humana, através das mídias sociais. Né? Isso é lamentável. Na época era bem mais restrito. Pois bem, Luiz Antônio Nogueira, quer dizer que todos esses livros que a gente fala aí, na verdade, são crônicas que elas existem e que a qualquer dia, a qualquer momento, ela pode se transformar. Eu penso em publicá-la pela Sofia Editora. Vou conversar com o editor Rodrigo Cabral para ver se consigo... O não você já tem garantido. Você é do Conselho Editorial? Não, eu então, não tenho. Então, certamente eu vou passar. Eu não tenho esse privilégio de fazer parte do Conselho Editorial da Sofia. Minha, então. Sorte minha. Eu vou conversar direto com o feliz proprietário da Sofia Editora. É a Sofia Editora, que está aí com vários lançamentos. Né? Parece que mais de 40 lançamentos. Já mais de 40 lançamentos. Quer dizer, o jornal tem, a Folha dos Lagos tem 33 anos. A Sofia Editora está mais ou menos 8, 9, 10 anos por aí editando o jornal, responsável pela Folha dos Lagos. E a Sofia Editora tem 8 anos já com um trabalho bem exponencial. Brincadeiras à parte, né? O trabalho que Rodrigo faz à frente da Sofia Editora é um trabalho pioneiro em Cabo Frio. E um trabalho muito bonito, muito legal. Eu procuro sempre no blog dar a maior força, porque eu acho que é da maior importância o trabalho que ele faz e eu acho que deveria ser mais apoiado e valorizado não só pela sociedade, como também pela prefeitura, que deveria estar ali levantando a mão para o céu de ter um editor como o Rodrigo defendendo, dinamizando, ampliando os meios culturais aqui da cidade.
Realmente acho. Não falo isso porque é seu filho, não. Eu falo isso porque, além de ser um menino muito bom, ele é um empreendedor de primeira linha. Gente finíssima, e eu acho que a gente só tem a crescer com uma editora como a Sofia. Eu fico emocionado com suas palavras, porque eu sei que elas são sinceras, mas o melhor agradecimento que eu posso fazer é mandando um beijo para Rodrigo, o meu filho. E um segundo agradecimento, negando a publicação do Certamente, quanto a isso eu não tenho dúvida. Você já tem um não garantido. Olha, nós vamos conversar agora sobre um assunto bem interessante, eu acho. Figuras populares de Cabo Frio. Quem você conheceu? Eu conheci o Agostinho Mergulhão, basicamente, conheci Sim, ele. Conhecemos então. Você também, né? Era um compositor, né? É compositor, era um gozador. Conheci também aquele, oh meu Deus, aquele que era do Partido Comunista, conheci ele lá, que trabalhava com tipografia, como é que é o nome dele, Cabral? Esqueço o nome dele, um magro, alto. Jairo Loyola, não. Jairo Loyola. Jairo Loyola. Jornalista, né? Jornalista. Ele era fazia jornalista. coberturas esportivas. Ele trabalhou no Cabo Friense, se não me engano. Eu acho que no Cabo Friense colaborou também com o jornal O Fluminense, da época de Levi de Moura. Na Gazeta da Baixada. Na Gazeta da Baixada. Né? A Gazeta da Baixada era engraçadíssimo. O dono era... Zé Rezende. Jornalista Zé Rezende. Zé Rezende. Ele ficava uma onça quando chamavam... Os adversários chamavam de Gazeta da Baixeza. Mas isso é da época que metida era mulher snob, né, cara? Hoje outra coisa. E ele ficava uma onça quando falavam isso. Ele foi dono do Dom Bosco, não foi? Não sei. Que depois Marilena Alves adquiriu. Aquele local onde funcionou a Gazeta da Baixada era o local do Júnior também, não sei se você lembra. Perfeito. Né? Que hoje é uma galeria no centro da cidade. O Júnior, que depois foi para onde é Vivo, que virou a Boca Maldita, né? Virou a Boca Maldita. Aliás, Cabo Frio está faltando essa referência, como toda cidade tem, grandes capitais, como cidade do interior, sempre um ponto comercial, uma lanchonete, um restaurante, cuja característica da cidade não tem mais nada. Impressionante. Aquele prédio da Oi, ali na Praça Porto Rocha, de alguma forma matou o centro da cidade. Não tem nada ali. E é extremamente grande. Vai de rua a rua, vai da Avenida Assunção até a Raul Veiga, aquele prédio da Oi. Mas nós não podemos dizer que isso seja um retrato da pobreza, do enfraquecimento da economia cabo-friense. Não. Isso é uma tendência dos centros urbanos. Agora, a prefeitura tem que estar atenta a isso e, como no Rio, agora existe uma legislação toda especial para o centro da cidade no Rio, criada já na época do Saturnino Braga e agora reforçada pelo Paes, no sentido de repovoar o centro da cidade com famílias. Agora o centro da cidade não é mais, no Rio de Janeiro, área só comercial, não. E aquele, por exemplo, o Porto Maravilha, ali na Praça Mauá, que está uma beleza. A antiga Rodrigues Alves, né? Tá uma loucura de bonito aquilo. Se você quiser sair com sua família daqui de Cabo Frio e passar um dia no Rio e não passar ali pelo Museu do Amanhã, você perdeu. O que o prefeito carioca Eduardo Paes está fazendo é repensar esse centro urbano, né? Repovoar esse centro urbano e tentar fazer com que ele seja um local de convivência residencial. Né? Agora, o VLT ajudou muito, né? Sem dúvida, né? O VLT, você já andou no VLT no Rio de Janeiro? Não, há anos que eu não vou ao Rio de Janeiro. Beleza. Maravilhoso. Aliás, lembrei aqui, até anotei aqui. Eu sempre que posso vou ao Rio, eu sou apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. A gente volta lá, eu lembrei aqui, uma das figuras populares, Zé Piolho. Zé Piolho. Tinha também uma senhora que trabalhava na casa dos Magalhães Pinto também. Não conhecia. Tinha uma que tinha a mania de fazer uns cacoete. Eu lembro daquela magrela comprida que andava com uma Bíblia na mão. E uma cruz. Isso. A gente pode lembrar até o nome dela daqui a pouco. Com a idade a gente vai esquecendo determinadas coisas. Nós temos até uma foto dela ainda no arquivo. Né? Não é Otília, não. Otília, não exatamente. É Otília que eu estou falando. Eu estou falando daquela senhora magrela de pouco tempo agora, que ficava nos pontos de ônibus. Esqueço o nome dela.
Andava com um bebê ao colo? Isso. Um bebê não, um boneco. Uma boneca. Uma boneca ao colo. Também não me recordo o nome. Mas a verdade é que Cabo Frio, ela sempre teve assim, figuras populares, essas figuras que quase que em situação de rua, nem todas, mas também figuras folclóricas dentro da história da cidade, né? Isso. Na política, por exemplo, né? Ah, sim. Eu me lembro, por exemplo, de... diferentes. Alcineide, uma figura folclórica. Alcineide é ótima pessoa humana, pessoa de primeira qualidade. Alci Rocha. O Belisquete. Belisquete chamava-se, esqueço, Eronildes. Eronildes, da Passagem. Eronildes, da Passagem. Ele quando se elegeu vereador, era Eronildes, o pintor. Isso. Depois, e a história do Belisquete é interessante, mas não vale a pena nem contar. Teve também aquele Linneu, que foi candidato, né? Não sei se você se lembra, um velhinho que andava com um cachorrinho pequenês, e ele foi candidato a vereador, e o slogan dele era Linneu eleito, povo satisfeito. Linneu perdeu, o povo se fudeu. E tinha também aquele... Ele dizia isso em pleno comício. Era uma doideira. E depois nós tivemos alguns nomes como Alci Rocha, né? Aí Rocha já é outro departamento. Já era um outro departamento. Que era ele, Aires Bessa, Antônio Carlos Trindade. Eu acho que o único que está vivo dessa turma aí, não. O Aristarco também. Aristarco, mas era chamada trinca. Antônio Carlos, Aires e Alci, a trinca de Ais, da Câmara de Vereadores. Eles fizeram história realmente na política da Câmara, né? Fizeram história. Dentre eles, o mais vivo, digamos assim, e aquele que reinou por mais tempo, foi Alci Rocha, né? Ele teve o quê? 8 mandatos, pelo menos, né? Por aí. E hoje quem está nesse caminho? Luiz Geraldo. Luiz Geraldo, né? Luiz Geraldo, eu acho que já tem 5 mandatos ou está indo para o 5º, algo assim. Mas essa Câmara de hoje, que nós temos hoje em Cabo Frio, ela é bem melhor do que a anterior? Não, é tudo a mesma coisa. Conversávamos sobre isso, né? Mudam os nomes, né? O Ulisses que falava isso, né? O Ulisses falava, quando se queixavam da Câmara, para ele dizia assim, espera mais aí 4 anos você vai ver o que vem por aí. Ele dizia, a próxima vai ser muito pior. A próxima vai ser muito pior. A cada legislatura, a coisa piora. Eu não sei se piora ou se mudam as características dos vereadores, né? Agora... acontece uma coisa que não existia antes, que você fala assim, todo mundo Josias da Suel, fulano da não sei aonde. Edilando telefone. Edilando telefone. Exatamente. É assim um negócio estranhíssimo, porque ninguém é nada por si só. Mas pela tarefa mas que aqui existia. É pródigo e apelido. Nós tivemos e diminutivos, Marquinho, Chumbinho. Mirinho, Chumbinho, Marquinho, Zezinho. Tudo coinho. Zezinho, tudo coinho. Zezinho, faz falta. Eu acho que faz muita falta. Na política, obviamente. Pela honradez. Não, como ser humano, era um belo ser humano. Ele era, embora parecesse, muitas vezes, ser seco, duro, mas ele tinha uma coisa muito interessante, que ele era muitas vezes seco, duro, pouco afável, até com as pessoas mais próximas. Porque ele achava que quem era próximo dele tinha que dar o exemplo. Então ele às vezes era muito duro e muitos amigos às vezes ficaram magoados com ele aqui e ali, porque ele era duro justamente porque tinha que dar o exemplo. Eu me lembro quando ele foi no 2º mandato dele, ele morava ali, ainda morava, ali no Jardim Excelsior, né, numa rua ali no Jardim Excelsior. A última rua do bairro que foi calçada foi a dele. Mas calçou. Calçou, mas foi a última. Tá bom, mas tá calçada. Eu sei, os vizinhos tinham um ódio, que ele achava que só podia calçar dele depois que todas as outras tivessem calçadas. Então, agora, é um tipo de político que você encontra cada vez menos. É característica de teimosia que ele tinha, mas sem dúvida alguma, com uma seriedade muito grande na condução da coisa pública. Ah, sim. O próprio Alair teve uma atitude digna e reconheceu, por ocasião do sepultamento dele, ele se pronunciou
e por uma questão de grandeza política, até embora eu tenha tido assim, diversos embates como jornalista, ele como prefeito, eu como profissional de imprensa, mas foi de grandeza o reconhecimento dele de que Alair era um político, que o Zezinho era um político de mãos limpas. Isso é interessante. A aproximação dos dois, a meu ver, começou quando da morte de Márcio Correia. Que Zé foi, ninguém acreditava que Zé pudesse ir, Zé foi ao cemitério, foi no velório, não sei bem, abraçar Alair. E os dois se abraçaram, comovidos diante daquela tragédia. E depois, Alair teve uma atitude extremamente digna, eu concordo com você, muito digna nesse passamento de Zé agora, muito digna, bonita mesmo a atitude. São coisas que você não vê mais. Eu, por exemplo, sempre discordei muito de Alair, sempre tive na oposição a Alair, mas, evidentemente, o tipo de política, a forma como Alair conduzia a política, a forma como Zé conduzia a política, não se faz mais. Exatamente. Olha só, política, nós vamos falar mais a fundo no próximo bloco. Deixa eu só terminar dizendo uma coisa. Claro, claro. Eu só digo o seguinte, Alair, ao modo dele, por mais que eu fizesse oposição, sempre gostou de Cabo Frio. É inegável isso. Ao modo dele ver a política. Hoje em dia eu não sei se as pessoas amam sua cidade verdadeiramente, não. Muito bem. A gente vai voltar. Não precisa se apressar no seu depoimento, Pode porque deixar. Nós não temos pressa. Esse é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Volta aí nesse papo sério, não muito sério também não dá para dizer que... Não precisa ser tão sério assim. Não é tão sério assim. Eu quero lembrar mais uma vez os agradecimentos aos nossos patrocinadores que aí acabamos de assistir, e também lembrar que todo mês, já há 4 anos, desde 2019, dezembro de 2019, nós temos no Boulevard Canal um projeto da Folha dos Lagos, o projeto Sunset Boulevard. Nós estamos transformando, revitalizando o canal de Cabo Frio, através da cultura, da música, sempre com músicos da cidade, músicos da região. Já tivemos ali todos os ritmos, mas sempre a gente preservando um ritmo que possa a gente dizer assim, estamos agradecendo a cultura, com jazz, com blues, com a música popular brasileira. É uma pena, Luiz Antônio Nogueira da Guia, que você nunca tenha ido nos prestigiar. Mas irei, pode ficar. Pois é. Eu Então, posso dar uma sugestão? Sim. De não se permitir mais, pelo menos na hora dos shows, determinados horários, não se permitir mais o estacionamento ali. Porque você está ali, ouvindo a música, você está comendo uma coisa, tomando um sorvete, você olha para a sua frente, aquele canal belíssimo, você não vê nada. Porque os carros bloqueiam a tua visão. Sem dúvida alguma. Se Bem pudesse colocado. não novamente, ter carro ali, seria excelente. maravilhoso. Nós vamos reforçar isso daí. Já que você não foi ainda, nós tivemos... Vai ter rock agora, né? O rock, né, na sexta-feira, 1º de dezembro. Como o nosso podcast ele está nas mídias sociais, na mídia social. 1º de dezembro, um show de rock para comemorar os 30 anos de Márcio Augusto, o guitarrista espetacular. Mas no dia 15 de dezembro nós vamos lançar um outro projeto no Boulevard Canal, que é o Samba de Verão. Dezembro, janeiro e fevereiro. Uma roda de samba à tarde para você curtir bem
o canal. À tarde ali é muito bom, assim. Muito bom. 5 horas, a partir de 5 horas. Maravilhoso, ali é muito bom. E nós entramos na política e, na verdade, eu sabia, obviamente, que nós íamos desembocar na política, né? O rio correu por mar, Marcelo Alencar. Lembra da música? Lembro. Das músicas, dos jingles políticos, você se lembra de algum? Não. Moreira Franco. Não, Moreira como é que é? O nome dele é Moreira. Quem cantava era Dona Ivone Lara. O nome dele é Moreira. Se no morro tá ruim, se no asfalto tá ruim, no morro tá muito pior. Aliás, naquela eleição, o Moreira ganhou, eu acho, na minha visão, por uma estratégia de marketing, não foi? Foi. Porque quem estava na frente... Era Darcy. Não. Não? Moreira, quem estava na frente... não, era a Dona Sandra Cavalcante. Sandra Cavalcante. Ele, esses dias, ela Isso. morreu aos 96 anos. Já, morreu velhinha. Ele, então, a Sandra Cavalcante estava na frente. Mas teve o escândalo da Proconsult. Não. Não? Ela estava à frente e tinha Miro que estava no encalço. O Moreira estava atrás. Não. Ela era a primeira, Moreira o segundo, Brizola em terceiro. Não, essa foi outra eleição, não? Porque eu sei que aquela música que ele lançou, nós estávamos falando em jingles, foi aquela música, se apagava um muro, nem Miro nem Sandra, para ser o governo Moreira Franco. O nome dele é Moreira. E com essa jogada de marketing, nem Miro nem Sandra para ser o governo Moreira, aquilo deu um levante no nome de Moreira. Não deu, evidentemente. Ele não vinha bem. E quem fez essa campanha foi o pessoal que hoje faz o Rock in Rio. O Rock in Rio. Que Medina. Foi o mesmo, os Medinas, foram os mesmos que fizeram a campanha de Ivo em Cabo Frio. E, aliás, naquela época, Moreira ganhou um apelido de Leonel Brizola. O Gato Angorá. Por quê? Porque era felpudo. Muito felpudo, aquela cabeleira branca. Mas não era só isso. Sim. Era pela característica do felino. Ele tinha uma capacidade veloz de pular de colo em colo. Certo, ele pulou. Ele era do PMDB, não era? Olha bem, o Moreira Franco, quando veio para o Rio, ele era do Piauí. Quando ele veio para o Rio... Casado com a Celina. Antes, ele era estudante e era das organizações de esquerda mais radicais que existiam. Eu me lembro que na passeata... MR8? Não era MR8, não. Era uma organização trotskista. Imagina, hein? Era metal pesado, né? Na passeata... Punk da pesada. Na passeata dos 100 mil... Foi uma luta para segurar Moreira, porque Moreira queria radicalizar ao extremo e as pessoas queriam a anistia, pão doce, né? Tudo bem. O Moreira depois casou com a Celina, que era filha do Amaral Peixoto, e ele se tornou o genro do genro, né? Porque Amaral Peixoto era genro de Getúlio Vargas e casou com Dona Alzerinha, filha de Getúlio, e de tenente da Marinha virou contra-almirante. Lógico. Né? Lacerda sacaneava muito ele, dizendo que o único barco que ele tinha comandado era a barcaça Rio-Niterói. e sacaneava direto em cima disso, que era a única que ele tinha pilotado, era, como é que se chamava antes as barcas de Niterói? Carreteiro, né? Cantareira. As barcas da Cantareira era o único posto de comando de Amaral Peixoto. Depois Amaral Peixoto casou com a Alzerinha, virou contra-almirante. Posteriormente, o nosso amigo Moreira Franco casou com a filha de Amaral Peixoto e virou deputado federal e governador do Rio. No final, ele já estava na família, ou está, não sei se já mudou de mulher. Já mudou de mulher. A família de César Maia. Já mudou de mulher. Já mudou. A filha de César Maia, que era casada com o filho dele, que foi presidente. Isso. É uma família nobre, entre aspas. Né? Aliás, Totonho, como eu disse, que ia desembocar na política, eu tinha até feito uma anotação aqui, só para lembrar, Zezinho Alaí, 77, 83, não tem aqui, eu botei do governo. Zezinho foi de 77 a 82.
Alair de 77 e 83, exatamente. 82. 82, 83, que Não, assumia. 83 entra Alair. É porque as eleições eram em novembro e a posse era em março. Isso A distância era tudo. Tá. Então, Zezinho, eu tenho anotado 77 a 83, Alair 83 a 88, né? Ivo, de 89 a 92. Por onde anda Ivo Saldanha? Não sei. É uma figura política que desapareceu. Mas de uma inteligência muito refinada, né? Eu diria de uma esperteza muito refinada. Inteligência é uma coisa, ser esperto é outra. É outra. O Zezinho foi o de 93, 96. Sei. Né? O primeiro mandato dele, né? O segundo mandato. Alair, então, começou aquela fase. Alair Marquinhos, Alair em 2001 a 2004. Foi a fase dos sultões do petróleo. Exatamente. Dos Emirados Dos Emirados do petróleo, da Bacia de Campos. Da né? Bacia de Campos. Fez-se muito. Fez-se muito. Marquinhos e Alair. Fez-se muita besteira com o dinheiro dos royalties. É verdade. E hoje municípios como Cabo Frio, Rio das Ostras, Campos, Macaé, estão pagando caro pela falta de investimento, pela visão de não sequer nós temos um fundo soberano para tirar a cidade. Eu acho, posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que Saquarema e Maricá vão passar pelo mesmo problema. No último repasse de novembro, agora, Saquarema pulou de 82 para 40 milhões de reais. Se você guardar as devidas proporções geográficas, populacional, tudo mais, é uma cidade riquíssima, muito mais Maricá. Cabo Frio já passou por isso. Já, e o desastre está aí. Bom, aí depois de Alair até 2009, veio Marquinhos de 2009 a 2012, Alair de 2013 a 2016, até que nós começamos uma das fases mais terríveis da nossa política. Foi quando o Marquinhos Mendes foi eleito em 2017 e saiu em 2018. Não conseguiu terminar. Perdeu o mandato. Veio Aquiles. De 2018 a 2018, foi rápido. Adriano, de 2018 a 2020, que foi um desastre. E veio depois o Adriano Guilherme Moreno, né? E depois Magdala. Onde eu quero chegar? São 8 anos com 5 prefeitos. Um modelo de cidade, um modelo de administração se cria com essa... Sem continuidade política e administrativa, você não vai a lugar nenhum. Como você avalia hoje a crise política em Cabo Frio? Eu acho que Cabo Frio enfrenta uma crise de crescimento, né? Cabo Frio não cresceu, eu acho que Cabo Frio inchou. Então você tem uma cidade muito pouco organizada, onde tudo vale pelo voto. Então você chega por exemplo, a Praia do Forte, o que se faz com a Praia do Forte? A beleza da Praia do Forte é algo... qualquer pessoa que já tenha viajado um pouquinho, vai em qualquer lugar, a Praia do Forte é uma coisa sensacional, maravilhosa, e ela resiste à incúria dos administradores. Tá, mas você disse que a cidade está no atraso. Mas a cidade está inchada. Mas qual é a responsabilidade política que você vê nisso daí? Ou a irresponsabilidade da política nesse processo? Total, porque você não tem um planejamento público em Cabo Frio. A cidade de Cabo Frio, a administração pública responde às crises, mas não planeja o futuro. É um governo bombeiro, né? Só para apagar incêndio. Apaga incêndio quando dá para apagar. Você se lembra quando foi feita aquela praça ali do lado do Teatro Municipal, como é que é o nome daquela praça? Praça da Cidadania. A Praça da Cidadania, bonita, linda, aquilo ali você não consegue chegar mais. Tal a quantidade de carros, de churros, de cachorro-quente, não sei o quê, um mau cheiro desgraçado. Essa organização da cidade, ela passa também por uma análise da irresponsabilidade de vereadores. Vereadores e prefeitos. E prefeitos, dois juntos. Óbvio. Porque geralmente os vereadores vão para ali, para a Câmara, e colocam as suas pretensões. Uma defesa de segmentos que eu acho que temos que defender, sim, os interesses do flanelinha e do vendedor de rua. Sim, mas todo mundo tem que viver. Agora, mas tem que organizar. Dentro de um nível de organizacional. Até para o bem deles próprios. É claro. Porque senão
Os 20 carros de chuva. flanelinhas. 20 carros de chuva. Você vê uma coisa. Você pega um menino que está ali na esquina de Meira Júnior, não, Rua Tamoio, com 13 de novembro. Aquele cachorrão do Marcelo. Sabe há quantos anos ele está ali? Há uns 40 anos. Há uns 40 anos. Ele já está com a cabeça branquinha e tudo. Da idade do Cilada, né? Do bar Cilada. Uma vez eu fui conversar com ele, despretensiosamente, batendo papo ali com ele. Disse, pois é, Totonho. Aqui é o seguinte, quando chega no verão, o inverno, quando chove, venta, não sei o quê, só fica eu aqui. Quando o verão vai se aproximando, o número de cachorro-quentes que encosta aqui do lado, para tirar a minha clientela, é imenso. O que é que pode ser feito, efetivamente, para se ter uma Câmara com mais qualidade? É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que tem que se estabelecer uma legislação, modificações na lei orgânica que permita a cidade se desenvolver com um nível de organicidade maior. Mas também passa pela conscientização do eleitor de escolher aquele candidato com um perfil que atenda os interesses da sociedade. Na realidade, o que você tem hoje, você não tem candidatos. O que acontece? Você tem o fulano do cachorro-quente, não sei o que dos flanelinhas, não sei o que. Você tem representantes setorizados. Perfeito. Quais são os vereadores que, na realidade, você pode dizer assim, que representam a sociedade como um todo? Não tem. Quantos vereadores você acha que numa Câmara de 17 tem um nível de conscientização que permite eles terem a noção de que não representa só o flanelinha ou só o vendedor de chuva? Um representante da sociedade. Da sociedade. Ou que tenha a capacidade de pensar. De pensar. Isso, basta. Quer dizer, desses 17, quantos você avalia? Eu acho que tem uns 5. É muita coisa. Aliás, a Câmara entrando novamente na política, o papo ficar sério, porque já falamos muita besteira hoje. Muita bobagem. A gente fala, é muita bobagem. Que isso? Então, é água isso mesmo? Essa água... Você me deu para beber água numa taça daquela cervejaria Baker de Belo Horizonte que matou 10. Não matou. Vamos lá, que a Baker, de repente, queira patrocinar 10, o nosso podcast. Eu não sei se você sabe, mas o julgamento começou ontem. Pois bem. É justamente nesse copo que você me deu para beber. Nesse contexto político, nós estamos hoje no 5º prefeito, num período de 8 anos, 5 prefeitos, num período de 8 anos. Prefeita Magdala Furtado é candidata à reeleição. Como você vê tem essa certeza? Questão? Bom, ela que diz, os assessores dela, a certeza absoluta, só mesmo no minuto final. Eu acho que a prefeita Magdala Furtado é candidata, Marquinho Mendes quer ser candidato, Miguel Alencar é candidato, e doutor Serginho é candidato, e Rafael Peçanha é candidato. Então nós temos aí, a princípio, 5 candidatos. Historicamente, em Cabo Frio, e que é uma pena, aliás, como Cabo Frio não tem segundo turno, a tendência é as candidaturas se esvaziarem e se concentrar em 2. Tem sido assim ao longo da história. Infelizmente não tem segundo turno, porque eu acho o segundo turno um instrumento democrático da maior qualidade. Porque no primeiro turno você vota naquele candidato que você acredita. Você colocou aí 5 candidatos, né? 5 candidatos tendo o nome de Serginho hoje, que é colocado como o líder da pesquisa. Bom, pode até ser, não estou duvidando disso, mas é o único que está em campanha desde 2018. Sim. Magdala tenta agora decolar. Eu acho que Magdala, primeiro, ela tenta ser conhecida no primeiro distrito. Mas eu acho que o grande nó nesse caminho está no fato de que Marquinho Mendes tem, por exemplo, uma conta do Tribunal de Contas. 2. Mas uma das contas vai agora, está na Comissão de Constituição e Justiça e vai a plenário ainda esse ano. Sim.
Ele liberado é uma história. Porque a diferença nas tais pesquisas de Marquinho para Serginho é em torno de 10%. Os outros são todos japoneses, lá no final. Com pouca participação nos percentuais. Quer dizer, e Marquinho não sendo candidato? Marquinho fora do páreo. Bem, como que fica? Deixa eu dizer uma coisa. A Magdala está com um problema. Que ela... Só um? Então tem lei. ela estava no Podemos, do Podemos migrou para o PL de Cláudio Castro e agora, segundo eu sei, foi para o Republicanos. Não. Mas ela o Republicanos foi rejeitada. Foi rejeitada por Eduardo Cunha no Republicanos. E o Republicanos, segundo o doutor Serginho, lhe emprestou o apoio. Então, o doutor Serginho teria o PL e o Republicanos, a princípio. Marquinhos também tem um problema, porque Miguel Alencar é candidato, pelo menos se colocou como tal. E ambos estão no MDB. Marquinhos se filia, hoje é que dia? Sexta-feira, dia 30. Sexta-feira. É a filiação dele. Mas Sexta-feira. Existe uma janela que eles podem ainda Sim. trocar de partido depois disso. E Rafael Peçanha, pelo conjunto de PT, PV e PCdoB. Aquela, como é que se fala? Você acha que Rafael decola, na sua opinião? Acho que tem chance. Você sempre foi um sonhador. Eu acho que tem muita chance. Sim. Lembra que em 1976, Zé Bonifácio era o grande azarão. Era um candidato, estudante, recém-formado em economia, e não pertencia aos círculos políticos da elite capofriense e ganhou a eleição. Perfeito. Isso existe na história. Quem é que podia imaginar, por exemplo, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, que Bolsonaro poderia ser presidente da República, um homem despreparado, grosseiro, rude, completamente despreparado, não querendo comparar Bolsonaro com Rafael, pelo amor de Deus, Rafael é um homem preparado. Mas como é que podia se imaginar que Bolsonaro podia ser presidente da República do Brasil? Perfeito, mas... A política, só um instantinho, a política tem isso de interessante, que o céu está de um jeito, daqui a pouco está outro. Quem é que dizia mas isso? você acha Tancredo que... Neves. Aliás, a pergunta seria o seguinte, a colocação seria o seguinte, quem é que tem mais capacidade, tem mais condições, vai encontrar mais condições de polarizar com o Serginho, que hoje é apontado como o primeiro nas pesquisas? Hoje, Marquinhos. Agora, você já reparou que é interessante que tanto Miguel Alencar quanto Marquinhos estão no MDB? Pode ser um ponto de convergência, mas pode ser também... Você acredita, numa boa, que o MDB seja um lugar de confronto? Não, é de acomodação. É de acomodação. Mas o PMDB tem dois grandes caciques no Estado, né? Tem os Reis e o MDB, né? Um deles, e o Pisciani. Sim. O Marquinhos está de um lado e o Serginho está de outro. Sim. Quer dizer, quando o MDB for realmente fatiado na negociação para a eleição... Sim, aí nós vamos ver. Vamos ver quem é que vai ficar com quem. Sim. Perfeito? Sim. Pois é, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso podcast, com o professor blogueiro e romancista de Mamãe Eu Perdoei, Luiz Antônio Nogueira da Guia. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia. Jogando limpo com a cidade, a Ecomix. Obrigado também a
Barbearia Boulevard, Shopping Canal, CDL, Câmara de Diretoria de Logística de Cabo Frio. Nós estamos falando de política, e falar de política é um papo que rende muito, né? Embora o besterol seja de uma importância muito grande, né? Falar em besterol, nós vamos voltar a falar de política para encerrar, mas se lembra de Dom Henrique da Abissínia? Isso, nós falamos Pois nele é, mas hoje. por onde anda? Dom Henrique na Abissínia, eu tenho a impressão que ele está morando lá no Sabiá, no Arraial do Cabo. Ah, sim, sim, no Retiro do Sabiá. Né? Isso, do no Sabiá. Retiro do Sabiá. Ele fez história durante um bom tempo com as crônicas na Folha dos Lagos, né? Isso. Que hoje praticamente ele tem um empata, né? Um ser que etílico espiritual, né? O Larico de Zezé. Eu acho que o Larico de Zezé e Dom Henrique da Abissínia, a tendência é eles formarem uma única alma, um único espírito de realização literária. Realmente é uma coisa, isso é uma incógnita. Pois bem, na política e na estagnação econômica da cidade. Cabo Frio vive uma estagnação terrível na economia, com fuga de capitais aqui, de empresários que vão para São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, que era o mais inexpressivo município da região, ou desse canto aqui da região dos Lagos, hoje desponta como alternativa em diversos setores da economia, enquanto Cabo Frio amarga uma triste realidade. Você acha que próximo mandato, próximo prefeito pode promover essa transformação da cidade, esse resgate da importância econômica de Cabo Frio? Olha, vai depender muito das forças políticas que o elegerem. Eu acho que a crise ela tem seu lado muito interessante, porque a transformação surge da crise. Quando a crise é muito grave e que o município se revela completamente incapaz de enfrentá-la, poder público, isso gera uma crise tão profunda que dali nasce a possibilidade de mudar a vida da cidade. Eu acredito muito que Cabo Frio vai se tornar cada vez mais o centro da região dos Lagos. Eu acho que São Pedro da Aldeia é importante, está crescendo, mas nunca vai chegar perto de Cabo Frio sob o ponto de vista da importância econômica. Eu acho isso. Eu acho que Cabo Frio, na minha opinião, eu acho que tem 2 empreendimentos que podem começar essa transformação, que é daquela área da ogiva, daquele espólio de Ozanam, Sócrates de Almeida, sim. E o outro lá, do outro lado, lá onde tem um estacionamento. Isso. Esses 2 empreendimentos, eles podem, com as obras liberadas, de imediato, gerar em torno de 3 mil empregos. Aliás, o Comperj, a Petrobras, autorizou a retomada das obras em Itaboraí, né? Agora, Cabral, tem que se ter a ideia de um planejamento da economia da cidade. Não adianta, não é planejamento apenas da economia, mas da administração pública municipal. Questão de estratégia. É uma questão de estratégia. Você tem que pensar a cidade com calma e trazer todo mundo para poder pensar essa cidade. Não adianta nada. Gostando de ver. A sua serenidade está me fazendo lembrar da filosofia estoica. Você é seguidor de Zenão? Não. Zenão do Sítio, para ser mais exato. Não é Zeninho. Nem Zeninho é de São Cristóvão. Eu gosto muito de Zeninho de São Cristóvão. Mas ele é de São Cristóvão. Zenão era do Sítio, que era a cidade do Chipre, né? Onde Zenão era um mercador. E aí o papo vai para a filosofia, a gente pode ficar aí. É melhor, então, a gente ficar só na serenidade do que o estoicismo nos sugere. E você está sereno. Só para terminar, muito obrigado. Eu acho que o poder público municipal tem que se reorganizar em qualquer área. É claro. Da saúde, educação, da administração de pessoal. Se ele se reorganizar com o apoio da Câmara, sem o apoio da Câmara vai ficar muito difícil. É possível se fazer uma administração que revitalize. Lembrando aquela cantora Diana, ó meu amado, por que brigamos? Música brega, antiga. Obrigado, meu amado, meu querido Totonho, obrigado por você estar aqui hoje conosco. Nós vamos nos despedir. E lembrando o seguinte, sim, pode falar? Eu só queria lembrar
que um dos patrocinadores dessa Folha dos Lagos, desse programa do podcast Cabral, é, infelizmente, não citado pelo nosso amigo Moacir, é Rodrigo Cabral, da Sofia Editora, que faz um trabalho sensacional e que eu tenho o maior orgulho de fazer a publicidade, de dar a ele as palmas que ele merece. Agradeço mais uma vez esse carinho, essa gentileza. Você sempre teve esse coração grandioso. Agradeço muito. Agora, nós vamos encerrar o programa, e aí os caracteres ou desce ou sobe, nem sei como é que é. E eles, a produção pede Na que minha idade, descem. Tudo desce. Tudo desce. A barriga cresce, o desce, o pito amolece, é uma doideira. Só que enquanto os caracteres descem ou sobem, eles pedem que a gente continue conversando para ficar... Por favor, não fale besteira que as pessoas conseguem ler, fazer a leitura labial. Né? Nessa leitura labial, enquanto os caracteres vão descendo ou subindo, eu posso interpretar Anísio Silva. Quem é que não sofre por alguém? Assim, eu acho que esse não é Anísio Silva, é Silvinho. Pode ser Silvinho, todo mundo cantava. De Petrópolis. Essa desgraça. Que apanhava da mulher com uma toalha molhada, lembra? Bom, ter você aqui. Olha aí. Doutor Nogueira, qualquer dia a gente volta. Silvinho, você não lembra de Silvinho? Silvinho, morou em Saquarema durante muito tempo. Ah, é? Os caracteres já estão descendo, subindo, alguma coisa. Ah, tá. E nós já estamos nos final. Finalzinho. Valeu? Abraço. Toalha molhada. Apanhava da mulher dele em Petrópolis. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas.